Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria para todos vocês. Espero que todos vocês estejam bem, que o Senhor possa abençoar todos nós nesse período de reclusão, de quarentena, né? Que o Senhor possa tirar desse momento tão difícil que a gente está vivendo hoje. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa temática que nós estamos estudando, né? Que é a história do povo de Deus, né? Como eu falei para vocês na catequese da Crisma, nós abordamos isso de uma maneira bem prática e rápida, né? Às vezes eu encontro no máximo 2 e eu estou colocando de uma forma mais esmiuçada, mais detalhada, para que vocês entendam um pouco mais do que é esse momento maravilhoso da história do povo de Deus, né? Como o povo foi criado, como o homem foi criado, né? Como a terra foi criada e as consequências dos atos dos homens depois de sua criação, né? Vamos lá. No nosso último encontro, foi semana passada, nós falamos sobre Caim e Abel, né? Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, né? E as consequências da inveja de Caim, né? Da inveja de Caim, de sua ira contra Deus e contra seu irmão, né? A consequente morte de Abel e a expulsão de Caim da terra de seus pais e a consequente ida dele para norte, né? Ele se tornou pai de vários outros povos, né? Produtores de ferro, entre outras coisas. E Abel foi morto, né? Dando continuidade à história de Adão e Eva, né? Eles se conheceram novamente. Eu já falei para vocês que a terminologia conhecer, o verbo conhecer no Antigo Testamento, é uma referência às relações entre homem e mulher. E Eva concebeu e deu à luz a Sete, o terceiro filho deles dois, né? E aí a gente vai dar a entrada, a gente fala um pouquinho da descendência de Sete, né? Eu não vou falar, não vou ler o capítulo da descendência de Sete, porque se vocês quiserem anotar, né? O Gênesis capítulo 5 vai estar aqui na tela, em algum lugar da tela, né? No Gênesis capítulo 5, né? E é o capítulo inteiro, né? O capítulo 5 inteiro. Então não vou ler para vocês o capítulo 5, mas eu vou falar do nosso principal assunto de hoje, que é Noé e a arca, né? Noé e a construção da arca, né? E, consequentemente, vamos falar do dilúvio, né? Do dilúvio. E a relação que ele tem com o batismo. Não parece, mas tem relação com o batismo, né? Então, o que aconteceu, né? Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, né, teve sua descendência. E como eu falei no outro vídeo, nosso último encontro, ele era um homem de Deus, né, e sua descendência também foram pessoas ligadas a Deus. A partir daquele momento, os homens passaram a ter devoção e adoração ao Senhor, né, passaram a fazer sacrifícios, assim como Abel fazia, né. Então, Sete se casou, teve filhos, e teve netos, bisnetos, tataranetos, e assim sucessivamente, e a sua linhagem cresceu até Noé. Noé nasceu 7 gerações após Sete, né? Eu vou falar aqui para vocês do filho de Sete até o pai de Noé, né? Foram 7 gerações. Então, Sete teve como filho Enós, que teve como filho Cainã, que teve como filho Malalael, que teve como filho Jared, que teve como filho Enoque, que teve como filho Matusalém, gravem esse nome. Matusalém, avô de Noé, que teve como filho Lameque, que é pai de Noé, e enfim, nasceu Noé, né? Filho de Lameque, neto de Matusalém. Eu acho que vocês já ouviram falar quando a pessoa é muito velha, assim, vocês falam assim, ele é um Matusalém. Por que se usa essa expressão? Porque Matusalém é a personagem mais velha da Bíblia. Literalmente. Ele é o homem que mais viveu na Bíblia. Depois de Adão. Ele viveu mais que Adão. Adão viveu 930 anos. E ele viveu 965. Matusalém é uma figura forte, né? E é o avô de Noé. Então, toda vida que alguém se referir, agora você já sabe. Se você não sabia, agora você sabe. Referir com uma pessoa velha, ou até mesmo você é um Matusalém, porque estão lhe chamando de velho. Tá certo? Então, assim, Noé
era como seus pais, seus descendentes, né, um homem de fé e um seguidor de Deus. Ele seguia a Deus com afinco. Né? E um belo dia, né, o tempo passou, o povo tinha se estabelecido na terra, Noé tinha sua família, né, esposa e 3 filhos, né, Sem, Cã e Jafete, e todos 3 tinham esposas, eram casados, né, e eles constituíam uma família de fé, que seguia a Deus. Né? E o que aconteceu? O povo de Deus, o povo, o mundo, enfim, as outras pessoas do mundo se corromperam. Aí você vai, como assim? Assim como Caim se corrompeu, existiam pessoas da linhagem de Caim também, e outras pessoas que se corromperam. Né? O mundo se corrompeu. Deixou-se levar pelo pecado, deixou-se levar pela carne e por toda a malícia. Era um povo incestuoso, um povo que blasfemava, era um povo que não tinha fé. O povo caiu no pecado, ele caiu na tentação. É um povo que se corrompeu. No Antigo Testamento a linguagem é essa, o povo se corrompeu. Se vocês puderem pegar a sua Bíblia aí, né, lá no Gênesis, capítulo 6, né, vocês vão ver o seguinte. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposa entre elas. O Senhor então disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será só de 120 anos. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas geravam filhos. Estes são os heróis, tão afamados nos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Olha, o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra, e teve o coração ferido de íntima dor. E disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver criado. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então veja só quão dolorido foi para Deus esse momento. Né? Não foi só azar, não foi simplesmente Deus estalou os dedos e aconteceu do mundo. Não, Deus sentiu dor. Ele se sentiu condoído. Deus se arrependeu. Né? Se arrependeu de ter criado o homem, ter feito a criação, porque ela se corrompeu. Os homens só voltavam seus olhos para o mal, para o pecado, para a carne. E isso desagradou Deus. E aí ele decidiu destruir toda a humanidade. E aí, Igor, onde é que entra Noé nessa história? Né? Noé e sua família eram os únicos do mundo que devocionavam sua vida a Deus com amor. Que prestavam culto, que estavam ali com fé, e pedindo e acreditando que Deus estava ali, falavam com Deus. Né? Eles eram homens de muita fé. E nisso, Deus disse, não, mas meu servo Noé, eu vou salvar. Né? Noé foi o escolhido para salvar-se da destruição e do dilúvio. Né? E Deus disse a Noé, constrói para ti uma arca. Né? Se vocês puderem abrir aí a sua Bíblia de novo, novamente, né? Outra vez, né? No Gênesis também, eu fechei, e era justamente a passagem, estava em cima da passagem, né? Gênesis capítulo 6, versículo 14. Gênesis 6, 14. Gênesis 6, 14. Eu já ia, era só ter continuado. Né? Muito bem. Gênesis 6, 14.
ele diz para Noé: faze para ti uma arca de madeira resinosa, dividi-la-ás em compartimentos e a untarás de betume por dentro e por fora. Né? Essa é a construção da arca. E ele diz mais: né? E eis como a farás. Seu comprimento será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados e sua altura de 30 côvados. Farás no cimo da arca uma abertura com a dimensão de um côvado. Porás a porta da arca a um lado e construirás 3 andares de compartimentos. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então, Noé construiu a arca conforme Deus havia determinado. Né? Gente, o côvado, uma curiosidade para vocês devem estar se perguntando o que é o côvado. O côvado é uma medida de largura, né, de comprimento, que existia, de dimensão, comprimento, que existia naquela época. Né? Era usada pelos povos antigos, os persas, os babilônicos, os egípcios, com leves diferenças de um para o outro. O côvado que a gente está falando aqui, ele media da ponta do dedo médio, não sei se está para ver meu dedo médio aqui, o dedo médio, até o cotovelo. Que o tamanho é mais ou menos 45 centímetros. Né? 45 centímetros. Então, era mais ou menos essa medida de um côvado. Né? Se você pegar as larguras, as dimensões da arca hoje, né, se você trouxer para metros, se você trouxer para a nossa linguagem, a arca tem mais ou menos 137 metros de comprimento. Era grande. Quase 140 metros de comprimento. 22 metros de largura por 13 metros de altura. Tá? Era bem alta. Muito alta, na realidade. E ela teria 3 andares. São 3 compartimentos. Né? E de uma diferença muito grande para o outro, já que são 13 metros, elas teriam 3 compartimentos. Para comportar tudo que é nela. Tá certo? São 3 andares. E aí, o que Deus fala? Né? Deus fala para construir essa arca, coloca nela tua família. Olha só, Deus ele não pensou nem em chamar ninguém, nem dizer nada a ninguém. Não, é você e sua família. Não sei se vocês já assistiram o filme Noé, que é um filme novo com... eu esqueci o nome do ator agora. Seria até bom, na edição vou colocar aqui o nome do ator, só para vocês terem uma ideia, né? Se eu puder, eu pego o encarte do filme, mas acho que não pode colocar aqui. Mas enfim, eu vou só fazer uma alusão ao filme, né? Nesse filme tem muita coisa interessante, mas tem muita coisa também que não é bíblico. É mais fatores históricos que foram estudados, foram colocados lá por uma questão de conveniência histórica. Até para elucidar certos fatos que, obviamente, a gente não tem como explicar, já que são obra de Deus. Né? E a gente não pode duvidar dessa obra que Deus faz. Tendo Noé entrado na arca com sua família, sua esposa e seus filhos e suas noras, ele cumpre a ordem de Deus e coloca de cada animal da terra, animal que rasteja, mamíferos, animais selvagens, animais domésticos, um casal. Né? Dos animais puros, ele coloca 7 casais, das aves do céu 7 casais, e dos animais impuros, ele coloca só um casal, um par. Né? E ele coloca todos na arca e aguarda o dilúvio. E Deus fala para Noé, né? Deus fala para Noé, olha, eis que mandarei um dilúvio. Dentro de 7 dias, né? Depois que ele constrói a arca, vai colocando os animais, dentro de 7 dias eu mandarei um dilúvio que destruirá, exterminará todo ser vivente e que respira. Ele vai destruir tudo. Vai varrer tudo da face da terra. Eu vou destruir a minha criação. Assim Deus determinou e assim Deus fez. Com 7 dias, Deus mandou uma chuva torrencial sobre a terra. No livro do Gênesis, nessa parte, diz que as fontes do abismo brotam no chão. Ou seja, a chuva do dilúvio, gente, o dilúvio em si não foi só água que caiu do céu, não.
Foi água que brotou da terra. Deus fez brotar água da terra e inundar tudo, destruir tudo, né? E também veio água do céu. Então foram 40 dias e 40 noites de chuvas até que toda a água cobrisse até a mais alta montanha do planeta. Tudo foi coberto de água. Diz também que a água ela subiu a até mais de 15 côvados, né? No caso, ela subiu até mais ou menos 7,5 metros acima das montanhas, dos mais altos picos. Ou seja, tudo ficou coberto de água. E somente a arca ficou sob a água, né? Navegando sobre a água, como Noé, sua família e os animais que Deus tinha determinado. Passados os 40 dias e 40 noites, né? Noé abriu a janela e soltou um corvo, um pássaro de penugem negra. Soltou um corvo. E o corvo ficou voando ao redor da arca porque não achava terra, né? Depois ele soltou uma pombinha. A pombinha foi e não achou nada e voltou para a mão de Noé. Noé a recolheu para dentro. 7 dias depois, Noé solta outra pombinha e a pomba vai e volta com um raminho de videira no seu bico, indicando que as águas estavam baixando. E as águas foram baixando, baixando, até que a arca tocou em terra. E aí, Noé pôde descer com sua família. Deus traçou sobre os céus um arco-íris. Ele fez uma aliança com o povo de Deus. Fez uma aliança com Noé. E disse: nunca mais, enquanto esse sinal aparecer no céu, haverá chuva tão forte quanto essa que houve hoje. Ou seja, toda vez que você vê um arco-íris no céu, isso quer dizer que a chuva está passando, né? E é normal, quando a chuva começa a diminuir, aparece um arco-íris. Porque Deus não vai permitir que haja uma chuva tão forte como a do dilúvio. Jamais haverá outra chuva como aquela, porque Deus não permitirá. É para vocês verem a grandeza, o tamanho, a dimensão do que foi o dilúvio naquela época, né? Foi uma coisa assustadora. E Deus precisava fazer isso para purificar esse povo. E aí a gente vai entrar no assunto da alusão entre dilúvio e batismo. O dilúvio em si foi a purificação do povo de Deus. Óbvio, houve o extermínio de toda aquela gente. Mas foi uma purificação do povo de Deus. Para que Noé pudesse dar continuidade à sua missão de repovoar a terra, mas uma terra casta, uma terra santificada, uma terra purificada pelo dilúvio. Vão haver outros momentos em que eu vou tocar de novo no assunto do batismo e de outra menção no Antigo Testamento. Essa é a primeira. Essa é a primeira que vocês vão ver que mexe, que vocês vão ver a alusão do batismo. Então, o dilúvio é um batismo, é uma forma de purificação. Assim como o batismo para nós também é. Além da filiação cristã que nós recebemos a purificação dos nossos pecados através do batismo. E passamos a ser assim chamados filhos de Deus. Né? Então, descendo da arca, né, com sua família, né, sua esposa, seus filhos, Sem, Cã e Jafé e suas noras, né, Noé pega de cada animal puro que ele trouxe, um deles, e sacrifica a Deus. Ele faz uma oblação a Deus. Ele sacrifica, faz sacrifício a Deus para agradar o Senhor, para que ele não destrua mais o mundo. E Deus se agrada do que Noé faz para ele. Sente o aroma do sacrifício e abençoa Noé e sua descendência, para que assim ele procrie e cresça com sua família na terra, né? Faça novos viventes no planeta e que repovoe o planeta
para que nós crescêssemos de novo, para que o povo de Deus voltasse a crescer. Veja que Deus não quer o nosso mal. Nós é que muitas vezes procuramos isso, né? Deus quer nos purificar do nosso mal. Deus fez a terra e tudo que nela existe para o nosso bem. Ele nos deu as plantas, os animais como alimento. Ele nos deu a sabedoria para criar as coisas. E muitas vezes nós utilizamos dessa sabedoria e desse conhecimento e nos voltamos para o mal. Nos voltamos para o que é ruim. Nos voltamos para as coisas que não prestam, para o pecado, para tudo que a carne deseja. Esquecemos o que o Espírito precisa e necessita. Vocês vejam que na primeira parte do texto do Gênesis que eu li, no capítulo 6, Deus diz: em breve meu Espírito não estará mais com os homens, porque os homens se voltam para o pecado, e Deus não é pecado. Deus é amor em sua essência sublime. Deus é a pureza, né? E Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós sejamos pessoas renovadas na nossa fé e no nosso amor por Ele e pelo próximo. Certo? Bom, gente, isso é tudo que eu tenho para falar sobre Noé e o dilúvio. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Essa parte é interessante, muito interessante. Eu sempre gosto muito dessa parte do Antigo Testamento. Ela chama muita atenção. É muito bacana você entender que há uma ligação entre Antigo e Novo Testamento nas sutilezas e muitas vezes a gente não percebe, né? Tá bom? Uma coisa que eu queria falar para vocês, né? Desde já. Na próxima semana, essa agora próxima, né? Nós teremos novamente live no canal, tá certo? Dia 4/6, nós teremos live no canal. Eu espero que vocês participem, e aí eu foco na perseverança aqui da renovação, do Grupo Sementes Renovadas e dos nossos irmãos do Grupo Sementes Renovadas. Estou sentindo muita falta dos nossos irmãos do Grupo Sementes Renovadas, tá? Vamos participar das lives, fortalecer o nosso grupo e fortalecer a nossa perseverança, tá bom? Nós precisamos estar todos juntos nesse momento de reclusão e eu estou sentindo essa falta, né? Eu estou sentindo essa falta de vocês na live e assim também no canal. É bom que vocês estejam participando conosco. E mais uma coisa, vai ter surpresa. Então eu gostaria muito que vocês participassem da live, porque a live vai ter surpresa. Se não for na live, mas vai ter uma surpresa. Esperem, tá certo? Esperem que vai ter novidade, viu? Vai ter novidade. Estamos aprontando uma para vocês muito bacana e eu espero que todos vocês participem, tá bom? Mas era só isso. Um grande abraço e até a próxima. Façamos ecoar.